A paz a todos que vai curtir esse vídeo. Já quero dizer para você, curte, compartilha, tá? Deixa seu like. E se não for inscrito no nosso canal, inscreve, tá bom? Hoje nós vamos falar, inclusive nós vamos falar sobre 3 coisas, que resumindo numa só, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Eu quero que você preste bem atenção nesse vídeo, tá? É muito importante, mas eu quero fazer uma oração para que o Espírito Santo possa nos guiar e nos orientar, tá? Senhor Deus e Pai, nesse momento nós te oramos. Nós precisamos de Ti, ó Deus, a cada minuto da nossa vida. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa força, a nossa proteção. Pai Celestial, que o Teu Espírito Santo da verdade possa falar na nossa mente, na nossa boca. Que a palavra do Senhor seja dirigida pelo Espírito Santo. Pai, toma-te, Senhor, nas Tuas mãos e tira todo impedimento, todo embaraço em nome de Jesus. Amém? Vamos falar, então nós vamos falar sobre a Bíblia. Irmãos, a Bíblia é muito importante, porque a Bíblia salva e condena. Ela tem essas duas atitudes, de salvar e condenar. Tá certo? Então nós vamos mostrar sobre isso dentro da Bíblia, que a Bíblia, irmãos, é o livro dos livros. Não tem outro igual a Bíblia. A Bíblia é inspirada por Deus. Ela é inspirada por Deus. Portanto, que só discerne a Bíblia se for espiritual. Se não for, não discerne. Aqui bem perto de casa tem um rapaz aqui, advogado. E ele fala que todos os livros que ele lê, ele entende, mas a Bíblia ele não entende nada. Ele mesmo fala, né? Porque a Bíblia se discerne espiritual. Porque ela é espiritual. É a palavra ungida de Deus. Certo? Por que eu quero falar sobre isso? Por que eu quero falar sobre isso? Porque tem alguém pregando, né? Principalmente da Igreja Católica, não são todos, mas... Porque eu quero dizer para você que como tem o erro na Igreja Católica, tem na Igreja Evangélica também. Todos nós somos falhos, eu quero que você entenda isso. Não é só a Igreja Católica, não é só... Todos nós somos falhos, né? Mas eu quero dizer para você que a falha, o erro que contamina a pessoa, a gente fica calado. Agora, quando contamina as demais pessoas, aí nós somos obrigados a esclarecer dentro da palavra de Deus, né? A Bíblia, irmãos, ela salva e ela condena. Ela tem essas duas, ela tem essas duas opções, de salvação e de condenação, né? E eu quero dizer para você que a Igreja Católica, por exemplo, está dizendo por aí afora, padre pregando, diácono, até assisti, foi um diácono, para te falar a verdade, pregando que a igreja é mais do que a Bíblia, tá certo? Então a gente tem que falar a verdade, esclarecer a verdade. Por quê? Porque ele vai envolver muita gente com essa façanha, né? Porque eu quero te mostrar, vou te esclarecer bem esclarecido. Porque a igreja é carnal, a Bíblia é espiritual, como que ela pode ser mais? Né? Como? A Bíblia, irmãos, ela existiu bem antes da Igreja Católica, para você ter noção. Bem antes. 300 anos antes, os apóstolos escreveram a Bíblia, inspirado por Deus, aqueles apóstolos que andaram com Jesus. Eles escreveram a Bíblia. Mais ou menos 300 anos depois, surgiu a Igreja Católica. E como que a Igreja Católica ou a Igreja Evangélica é mais do que a Bíblia? Nunca, nunca. Nós vamos ler uma passagem aqui para você ver nesse momento. Está no capítulo 5 de João, do Evangelho de João, e o verso 39. João 5:39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Viu aí? Examinai as Escrituras, porque cuideis que nela terás a vida eterna. Ela é a vida eterna. Mas se você examinar, Jesus não mandou ninguém ler Bíblia. Não mandou. Ele mandou examinar. Porque nela terás a vida eterna. É o livro dos livros, né?
É ela que de mim testifica, ele disse, é ela que fala de mim. Não é? Ele não mandou consultar a igreja, ele não mandou examinar a igreja, não, ele mandou examinar as escrituras, que é a palavra de Deus, a palavra ungida de Deus, a palavra respeitada de Deus. É isso que nós queremos citar. A Bíblia, ela julga, ela condena e ela salva. Né? Eu quero mostrar para você uma passagem que aconteceu esses dias, inclusive está nesse canal do YouTube. Quero deixar bem recente, bem claro para você, e eu vou citar o nome das pessoas, porque o Brasil todo viu isso, né? Foi uma passagem do Cajuru com Silas Malafaia, que aconteceu. Eu ri demais naquela passagem, né? Porque eu estava aqui em casa sozinho, quando eu vi aquilo, eu falei, mas como é que pode? Porque, veja bem, o Cajuru falou que o Silas era homem do capeta, que ele era do capeta. E o Silas Malafaia disse que ia dar direito dele responder na justiça. Agora eu ri, não foi de nenhum deles, né? Ele vai responder na justiça, porque eu não sou homem do capeta. Eu ri muito aqui em casa, sozinho, nessa passagem. Porque eu fiquei pensando, não foi nenhum dos dois, eu fiquei pensando no juiz que vai julgar essa causa. Como que ele vai fazer? Olha, esse aqui falou que eu sou homem do capeta. E eu não sou homem do capeta. O que o juiz vai fazer, será, hein? Eu não estudei, eu não posso falar do lado do juiz, porque eu não estudei. E eu sei que os juízes estudam a Bíblia, eu sei disso, isso é muito claro, né? Mas o que Jesus disse aí no começo, eu quero deixar bem claro para você, não foi ler Bíblia, não foi estudar a Bíblia, não foi ler Bíblia, ele falou, examina, porque nela terás a vida eterna, tá entendendo? Então, a Bíblia, ela julga essa causa do Cajuru. Eu estou falando isso para mostrar a causa, não o Cajuru e nem Silas Malafaia. Mas como foi eles que cometeu, foi o ponto-chave que eu achei, foi esse, né? Porque a Bíblia, irmãos, julga qualquer causa que tiver debaixo do sol, que se for do ser humano, do homem, da mulher, e até mesmo dos próprios animais, que conforme o tipo que acontecer. Ela julga qualquer causa, porque a Bíblia é juiz. Jesus disse, em João capítulo 9, o verso 39, ele disse, eu vim a essa terra para juiz. Eu vim para os que não vê, veja, e os que vê, seja cego. Foi Jesus que falou, eu sou juiz. Ele disse, porque muita gente só prega salvação, só amor, só prosperidade, né? Não é desse jeito que você está ouvindo aí há 20 anos atrás? Quando eu falei esses dias atrás que a igreja evangélica, ela parou, ela não aceita mais exortação, há 20 anos atrás ela não aceita mais exortação. E a exortação é o crescimento da igreja. E aí foi o caos que ela fundou. A palavra certa, o testemunho certo, é que ela está só afundando. Aqui na minha cidade, a igreja que tinha 600 membros, né, tem 150. Aqui tinha 150, tem 50. As congregações já nem se fala. O povo está esparramando tudo. É aqui, irmão, é testemunha legítima, assim, você vai ver o que é que acontece. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Nós vamos ver essa causa que eu passei para você, entre Silas Malafaia e Cajuru. Eu não julgo ninguém, nós. Eu não julgo ninguém. Eu não julgo a igreja. Eu julgo os atos errados que a igreja faz. Eu não julgo a igreja. Eu não julgo o pastor, eu julgo o ato errado que ele faz. Porque essa causa aí na Bíblia tem como julgar. Porque a Bíblia julga todas as causas. Inclusive o pastor que é servo de Deus, né, não pode dizer que todos, ele julga pela Bíblia. Nós julgamos as causas pela Bíblia. Vamos ver o que Jesus falou aqui. Vamos ver. É o livro de João, outra vez, Evangelho, capítulo 8, verso 41 ao 44. João, capítulo 8, do 41 ao 44. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição,
Temos um Pai que é Deus. Disse-lhe, pois, Jesus: Se Deus fosse vosso Pai, certamente me amaríeis, pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Porque não entendeis a minha linguagem? Porque poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai o diabo, e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não firmou a verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tá vendo aí? Jesus julgou os judeus, aqueles judeus que eram da seita dos fariseus. Tinha todo tipo de gente ali, né? Tinha escriba, tinha um monte de gente. E Jesus julgou ele, não foi a causa. Jesus julgou foi a pessoa. Todo mundo só sabe pregar que Jesus é bonzinho, que Jesus é amor, que Jesus é tal, né? Mas não é bem desse jeito. Jesus julgou ali a causa. Não foi a causa, foi a pessoa, direto. Ele diz: vocês são filhos do diabo. Vocês dizem que é filho de Deus? Não. Se fosse filho de Deus, me amaria. Vocês não me amam? Vocês não é filho do diabo. Porque vocês me perseguem, querem me matar, né? E vocês fazem a obra do vosso pai, porque ele é mentiroso e é pai da mentira. Olha. Então Jesus não julgou somente a causa. Depois que ele falou da causa, mentiroso e pai da mentira. Mas antes ele falou: vocês são filhos do diabo. Então eu quero dizer para você, nessa passagem que nós falamos aí entre esses dois homens, o mentiroso, que a Bíblia diz aí, é filho do diabo. Está concretizado a palavra que o Cajuru falou. Ele é filho do diabo. Ele é filho do capeta, né? Até que ele falou que ele é do capeta, né? Eu não julgo, eu julgo a causa e não a pessoa, né? Eu não dou conta de fazer isso, não posso fazer, né? Mas ele falou, mas Jesus também julgou foi a pessoa, não foi a causa. Depois que ele falou da causa, né? E vocês é mentiroso, vocês é filho do diabo porque é mentiroso, né? Então o mentiroso, agora eu te pergunto, pessoa que mente, pessoa que desinforma os outros, pessoa que persegue os outros, pessoa que acusa os outros, pessoa que tem ódio dos outros, tudo é filho do diabo, irmão. Tudo é filho do capeta. Não adianta correr. E eu quero falar para você uma coisa, o Silas Malafaia sabe muito bem disso, que é filho do capeta. Ele está fazendo uma coisa conscientemente, está entendendo? E ele sabe disso aí. E eu quero dizer para você uma coisa. Eu vou deixar um recado que Deus me mostrou. Um recado que Deus falou comigo. O meu Deus, o Deus que eu sirvo, o Jesus que eu prego, me mostrou que ele vai levar o pastor Silas lá aonde ele saiu, lá de onde ele saiu. Você lembra quando ele falava que andava num Fusquinha velho? Numa Kombi velha? Você lembra? Pois é, ele vai levar o Deus que eu sirvo, me fez saber. O Jesus que eu prego me fez saber que ele vai levar ele lá aonde ele começou. Lá onde ele começou. Vai ter que começar tudo de novo. Tá? Para você não se admirar, você vê aí um pastor, o apóstolo Valdomiro, passou por isso pouco tempo. Tirou tudo. Porque Deus tem seus meios. Sabe por que ele vai fazer isso? Ele vai fazer porque tudo que o pastor Silas tem foi tirado da igreja. Tudo. Ele não trabalhou em outra área. Ele só pegou o dinheiro da igreja e foi aplicando. Mas foi tudo tirado da igreja. Tudo foi Deus que deu para ele. E agora está indo tudo para o lugar errado. E Deus indignou com isso. E Deus manda que eu falo para o Brasil todo. Que curtir esse vídeo vai ficar sabendo. E você vai ver com seus próprios olhos. Ele voltar lá onde ele começou. Quando ele mesmo disse que andava num Fusquinha velho, depois andava numa Kombi velha. Tá entendendo? Ele vai voltar lá. Isso foi Deus que me mostrou, me esclareceu. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe cada um. Compartilhe esse vídeo. E Deus é contigo.